Fala galera, beleza? E aí, como é que vocês estão? Como é que tá essa corrida aí dentro do preparatório? Vamos lá, hein? Quero ver todo mundo formado na turma de sargentos, né, da aeronáutica. Mas eu sou o professor Luiz e a gente está trabalhando com vocês, junto com os outros professores, a matéria de TGA, a matéria que trata das teorias da administração. E aí, para poder dar uma reforçada em todo esse trabalho que vocês estão fazendo no preparatório, a gente trouxe aqui algumas questões de prova dos 2 últimos anos, que são os anos base aí que a gente usa como estudo, para poder dar uma reforçada e dar uma agitada em vocês diretamente nas questões. Então, vamos começar a tratar aqui de uma questão que teve de 2017, da prova de 2017, que quando a gente começa a analisar, a gente vê que ela é bem básica. As questões, eu trago até de cara, antes da gente começar a abordar todas as questões, leiam, releiam, desleiam, releiam de novo, porque muitas das questões são interpretação de texto. E junto com o conhecimento que vocês têm, fica mais fácil ainda de poder abordar. Por exemplo, olha só, galera, nessa questão aqui, a questão começa assim, ó. O princípio da administração. Cara, não vou nem continuar lendo, já vou ressaltar uma palavra daqui. O princípio. Princípio é o quê, pessoal? Começo, né? Então, ó, o princípio da administração, então, remete a gente lá para o começo da administração científica, que é o tipo de teoria desenvolvido pelo Frederick Taylor, ou seja, da administração científica de Taylor, que deve ser seguida pela gerência. Putz, quem teve aula comigo aí, ó, de fundamento da administração, me conhece como Podeca, já vai começar a pensar logo no primeiro ato da administração, que é o planejar. Por quê? Início da administração, e esse início da administração científica com base na gerência, como a gerência tem que seguir. O que a gente está fazendo aqui, galera? A gente está traduzindo a questão. É isso mesmo, a questão não está em inglês, em francês, em espanhol, não. A gente está pegando a questão, fazendo a tradução dela como? Tradução. A gente está lendo e entendendo. Então a gente já viu aqui, ó, olha como é que é uma história que vai acontecendo. Ó. Lá nos primórdios, no começo da administração científica, desenvolvida pelo Taylor, que deve ser seguida pela gerência, pela ideia de gerência. Então você já começa a pensar, gestão precisa de administração e a administração começa com o primeiro ato, a fim de substituir o critério individual do operário e a improvisação do tipo empírico-prático, por métodos baseados em procedimentos científicos, ou seja, ações que tenham sido estudadas na administração científica, se é lá nos primórdios, no princípio dessa teoria, que embasa a gestão. Que opção a gente poderia marcar aqui? Primeira, princípio de planejamento. Ó, interessante, hein? Princípio da execução. A gente sabe que a execução não é o primeiro ato da administração. Só pegar também a base do PDCA. Princípio do controle? Também, tá lá para a reta final. Princípio do preparo? Também não. Então, a gente tem um princípio. A resposta seria princípio do planejamento. Professor, por que não o princípio do preparo? Porque o preparo é o escopo, o planejamento já é a formalização da sua administração. Eu coloco aqui, vocês podem ver nas bases, análise. Aí eu trago alguns pontos que ajudam a gente a conseguir analisar uma questão dessa. Ó. As bases da administração. Então é Podeca, PDCA, as bases ali de construção, os 6 atos básicos da administração. 6 atos desenvolvidos aqui no Brasil. Planejar, organizar, delegar, executar, controlar e avaliar. Beleza? Vamos para a próxima então. Na era da informação, ó, então já pega já a era atual. Nossa era é a era super informação. É a era da tecnologia. É a era onde a gente tem a tecnologia atrelada à informação, fazendo com que a gente tenha cada vez mais informações, e não só cada vez mais informações, mas informações em tempos muito rápidos. Então aqui, ó, a questão, vamos dar uma analisada nela. Na era da informação, em meio às mudanças e incertezas, é uma característica da era da informação, incertezas e mudanças constantes, proporciona várias ferramentas de trabalho, qual o processo contínuo tem como objetivo avaliar os produtos, os serviços e as práticas dos concorrentes. Ou seja, se a gente parar para analisar um pouquinho, eu estou analisando rápido com vocês. No dia da prova vocês vão ler com calma, analisando com vocês mesmos e vão conseguir chegar no resultado aí. Então o que ele está dizendo é o seguinte, nessa era atual que a gente está vivendo e cada vez mais evolui, onde a gente tem uma série de instrumentos que nos ajudam a entender melhor o produto, serviço e a concorrência, devido a tanta mudança que acontece, a pergunta que ele traz é a seguinte, ó. Como são reconhecidas essas situações num posicionamento de líder? Ou seja, esses instrumentos que foram colocados aqui, qual deles mostra que pode ser analisado a concorrência, o produto, o serviço? Vamos analisar as opções? Reengenharia. Quem estudou comigo no colégio sabe que reengenharia é o processo de você
destruir para reconstruir de novo. Isso foi desenvolvido lá em meados da década de 50. Então a gente tem um começo aí de uma ideia de, olha, eu vou destruir esse processo para poder construir um processo novo. Benchmarking, interessante essa posição aqui. Vamos para outra. Qualidade total é um foco determinado dentro da área da administração. É o foco da qualidade. São desenvolvidas ações para se obter qualidade máxima nesse processo, mas é uma parte só da administração. Estratégia organizacional, tudo precisa de estratégia. Todas essas coisas que a gente está vendo aqui de opção, todas elas têm estratégias, mas são estratégias focadas para cada uma delas. Lembrem-se, estratégia são ações realizadas focadas em alguma coisa. Vamos voltar em benchmarking. O que é o benchmarking? É uma das ações do marketing. E o que essa ação visa fazer? Analisar práticas de serviço para a construção de serviços, produtos junto à concorrência, para tornar mais forte a sua veia profissional. Então quem estudou marketing nas escolas, estudou marketing aqui com a gente, com o Bruno, comigo, sabe que benchmarking é uma estratégia que visa analisar a concorrência para conseguir trazer ações melhores para dentro da sua empresa. E é justamente a proposta que é trazida aqui na questão. Que a ação é desenvolvida onde a gente vai conseguir entender produtos, serviços e as práticas junto ao concorrente para conseguir tornar a nossa empresa mais forte mediante análise da concorrência. Essa é a tradução que a gente faz dessa questão. Se vocês relerem a questão de novo, vocês vão conseguir entender isso. Resposta certa, então. Benchmarking é aquela ação de marketing que vai analisar tudo isso para conseguir trazer melhores ações para a nossa empresa. A escola da administração científica, de administração científica, temos lá, ó, teoria científica da administração e administração científica. Tanto que eu trago aqui na análise para a gente poder trabalhar essa questão, ó, Taylorismo e Fayolismo. Taylorismo, desenvolvido principalmente nos Estados Unidos por Frederick Taylor, juntamente com outros teóricos ali, inclusive Ford. As ações, principalmente de Taylor, quando eram criadas, eram muito alimentadas pela empresa Ford e pelo Fordismo, pelo Henry Ford também. Então os Estados Unidos está ali naquela veia do Taylorismo, e já no lado europeu temos Henry Fayol desenvolvendo também ações teóricas que visam mais a análise estrutural, e o Taylorismo nos Estados Unidos visando a análise de como eu posso melhorar a prática do meu trabalhador para afetar diretamente nas ações gerenciais. Fato. Por que isso aqui vai ajudar a gente nessa questão? A questão é curta, ó, e essa questão é mesmo lá da prova, tá, pessoal? A escola da administração científica tem sua ênfase nas... Vamos lá, galera. Mensuração dos níveis de produtividade é o resultado final. É o que vai ser gerado. Tanto o Fayolismo quanto o Taylorismo, eles têm uma produtividade no final. Ambas também visam produtividade. Então, não é essa opção. Atividades cotidianas do operário. Interessante isso. Vamos pular para poder analisar melhor. Funções do administrador. O administrador vai ter funções em todas as teorias. Taylorismo, Fayolismo, administração científica, teoria científica da administração e outras tantas teorias. Eles vão ter funções. A gente está procurando uma resposta que seja diretamente atrelada à administração científica. A gente viu que a administração científica, desenvolvida por Taylor, como principal cabeça ali dessa teoria sendo desenvolvida, ele foca diretamente, ó, Fayolismo, a estrutura que é criada para poder ser praticada depois e atingir a produtividade. Taylorismo, a prática do trabalhador para que a gente possa obter os resultados e melhorar a gerência com isso. Atividades cotidianas do operário. É justamente isso que a administração científica desenvolvida por Taylor visa atingir. Entender cada vez mais as atividades cotidianas do operário. Então, a opção certa aqui. Galera, estou falando para trazer muita alimentação de informações para ficar mais claro. Mas é fato, é direto no ponto, tá? Falou em Taylorismo, administração científica. Falou em Fayolismo, teoria científica da administração. Taylorismo, atividades cotidianas, ou atividades, tarefas, execução. Fayolismo, a estrutura, como é montada a base para poder se desenvolver a administração. Beleza? Vamos lá. Aqui a gente está pedindo para fazer uma correlação entre a coluna numérica e o espaço aqui para a gente conseguir identificar a resposta certa aqui. Então, ó, correlações nas colunas abaixo que tratam dos tipos de abordagem da administração e a seguir assinale a alternativa com sequência correta. Então, tem que ficar muito atento, tá, galera? É um tipo de questão que vocês precisam perder um pouquinho mais de tempo para poder fazer uma análise melhor. Mas vamos lá. O que ele está pedindo para fazer?
correlacionar essa com essa. Ou seja, fazer a relação dessa aqui, né, junto a essa aqui. Tá? E aí a gente vai ter que saber aonde elas vão se encaixar. Vamos fazer a análise de cada uma, não tem jeito. Por exemplo, teoria clássica. Teoria clássica liga diretamente a quem, pessoal? A gente acabou de falar. Teoria clássica vai estar ligado diretamente ao faiolismo, vai estar ligado diretamente à teoria científica da administração. Então vamos lá. Teoria clássica. Pô, ênfase na tarefa? A gente viu que não é ênfase na tarefa. A gente acabou de ver isso aqui. ênfase na estrutura. Ó, acabamos de ver isso aqui, galera. Ah, vamos manter essa vibe aí? Putz, por eu ter abordado já há pouco tempo essa questão da ênfase na tarefa e na ênfase na estrutura, eu já sei até qual é a ênfase aqui da tarefa. Lembra lá? Se não é a teoria clássica, vai ser o quê? A administração científica. Então, a gente pode colocar já aqui, ó, 3. Vamos aqui, vimos, ó, teoria clássica, teoria da administração científica. Vamos pegar logo uma fácil? Teoria das relações humanas. Ligou a ser humano, é só pegar características dessa relação do ser humano com as empresas, ou seja, do comportamento organizacional. Então aqui, ó, relações humanas. Putz, o que pode ser com relações humanas aqui, ó? Ah, já foi a ênfase na tarefa, ênfase na estrutura, ênfase nos objetivos e resultados, ênfase nos aspectos emocionais. Quem é que tem emoção, pessoal? O ser humano. Então, automaticamente a gente pode já linkar diretamente, ó. Aqui. Sobrou o quê? ênfase nos objetivos e resultados. Então vai entrar o 2. Mais uma técnica para ajudar vocês a desenvolver as questões. Poxa, vou eliminando aqui as que eu já sei que vão dando oportunidade de eu conseguir filtrar a possibilidade de eu errar. Então, mas olha só. Vocês podem não conseguir enxergar direitinho, mas essa tabela aqui, ó, tá lá no livro de vocês, tá? A apostila que foi entregue para vocês tem essa tabela aqui onde mostra. O que eu quero mostrar, só ressaltar com vocês. Vocês vão ver que, putz, estrutura é abordado em vários. É abordado na teoria da burocracia, é abordado na teoria da administração, é abordado aqui na teoria neoclássica. Galera, lá a gente viu teoria da burocracia na questão? Não, não vimos. A gente viu alguma outra teoria que poderia ser tratada? A gente viu a neoclássica e a gente viu também a clássica trabalhando a estrutura. Fato, pessoal, é só vocês pegarem pelo tempo, ó. Construção da estrutura para poder desenvolver a gestão. Vocês vão ver que na teoria clássica é logo no começo da administração, então é a construção justamente da estrutura para chegar no resultado. Na teoria neoclássica, a gente já começa a ter a gente já tem essa estrutura montada pelo Fayol e agora a gente começa a focar diretamente nos resultados dos objetivos. Ah, professor, mas na tabela não diz isso. Pega a sua apostila e dá uma lida na parte de teoria neoclássica. Você vai ver exatamente aonde é o foco da teoria neoclássica. Resultados, objetivos. Beleza? Depois me conta se vocês viram. A abordagem clássica da administração é desdobrada em duas orientações diferentes. Vamos lá. A abordagem clássica. A abordagem clássica é a teoria científica da administração. Só? E a administração científica não é uma abordagem clássica? As duas são abordagens clássicas, pessoal. E elas têm ênfase. Então, a abordagem clássica da administração é desdobrada em duas orientações diferentes. Pô, vamos lá. Duas orientações diferentes. Então, deve ser a teoria científica da administração e a administração científica. A teoria científica da administração, ela trata da estrutura. A administração científica, ela trata da tarefa. Bom, vamos ver se eu consigo encaixar. Vamos lá. Administração por objetivos? Não, não é uma abordagem clássica. Teoria clássica é, mas a administração por objetivos não é. Então, eu já vou até cortar. Teoria clássica é, administração por objetivos? Não, não é uma abordagem clássica. Administração científica? Essa é. Teoria clássica da administração? Também. Ó, então vamos analisar agora. Administração científica, a ênfase em tarefas. Tá certo. Teoria clássica, ênfase em estrutura. Ah, tá parecendo ser essa aqui. Vamos na última aqui só para fazer o tirateima aí. Administração científica, teoria clássica, certo. Mas vamos lá. Administração científica com ênfase em estrutura? Não, claro que não. Teoria clássica da administração com ênfase nas tarefas? Não, tá errado. Então, a gente consegue saber que é a resposta certa. Sim. Vamos agora tratar de uma outra escola de desenvolvimento de teorias, né? Outra teoria, na verdade, que é a teoria das relações humanas. Vou ter uma questão aqui para a gente ver como essas questões também têm sido trabalhadas dentro das provas. Isso quer dizer o quê, pessoal? Considerando-se que a teoria das relações humanas
considerando, né, a teoria das relações humanas, marque V para verdadeiro, F para falso, nas afirmativas abaixo. E, em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta. Então, qual é o lance? Leu aqui, viu que está levando em consideração a teoria das relações humanas. Eu vou marcar F para o que for falso e V para o que for verdadeiro. Tem aqui as opções. Vamos começar a marcar, não tem outro jeito também. É ler, entender e marcar, com muita calma. Vamos lá. As pessoas são motivadas por estímulos salariais e econômicos. Já foi comprovado cientificamente, pessoal, que o estímulo por salário e motivações econômicas, eles são de pequena duração. Então, a gente pode considerar aqui que é falso. Teoria das relações humanas surge da necessidade de humanizar e democratizar a administração. Sim, até o desenvolvimento das relações humanas que aconteceu nos Estados Unidos, a gente tinha ainda um processo muito burocrático focado na produção, nas máquinas, no volume que eu conseguia fabricar dentro da minha empresa, não valorizando tanto o ser humano dentro da organização. A teoria das relações humanas tem uma atuação muito forte de psicólogos também, que começam a ter essa relação mais com empresas, identificando problemas que os funcionários têm dentro dessas organizações. A Revolução Industrial é uma grande fonte para eles trazerem esses estudos, porque ali os seres humanos eram tratados muito como uma extensão das máquinas, mas uma extensão assim muito descartada. O mais importante eram os maquinários que faziam as produções. Fato, a gente tem então sim o surgimento da teoria das relações para poder democratizar a administração, trazer um pouco mais para esse lado humano. Então aqui é verdadeiro. Foi um movimento de oposição à abordagem clássica da administração. Por quê, pessoal? Justamente por isso. As abordagens clássicas da administração científica e da teoria científica da administração, elas são muito focadas em produção, em entender como o ser humano trabalha dentro da empresa, mas nas tarefas. E a estrutura que eu monto para poder se desenvolver melhor essas tarefas. Mas não tem um foco em desenvolver ao humano ali a qualidade de vida do trabalhador, em momento algum. Então, sim, é uma teoria que surge para poder dar uma movimentada nessa coisa de, olha, o ser humano é o mais importante aí dentro da sua organização. Claro, não acontece de uma hora para outra. Isso demora décadas para poder se ter essa ideia. Mas já é o primeiro movimento aí que a gente tem de teorias que tratam do ser humano dentro da organização. Então, a gente pode colocar como verdadeiro, sim. Trabalhos simples e repetitivos tendem a aumentar a motivação do trabalhador? Claro que não. Que foi o que aconteceu com a administração científica. A teoria da administração científica, montando ali o processo de produção em série, os profissionais ficam fazendo a mesma atividade o tempo todo, que acaba causando não só nada para poder se motivar como objetivos a serem atingidos, mas além de se tornarem robôs humanos, eles começam a ter uma série de problemas de saúde. Por exemplo, a LER, lesão por esforço repetitivo, surge desse processo de produção de movimentação de tarefas repetitivas. Então, aqui, nunca que vai motivar. Pessoas que ficam fazendo a mesma coisa o tempo todo, elas acabam se desmotivando muito rápido. Até parecido um pouco com o estímulo salarial. Parece besteira, né, pessoal? O que é isso, professor? Ter aí o estímulo salarial econômico não é uma coisa que vai fazer as pessoas ficarem motivadas? Não. Elas recebem pelo seu trabalho, ficam, obviamente, motivadas no começo, mas já foi comprovado cientificamente que isso é uma motivação de curto tempo. Então, não é considerado como sendo motivador constante. Então, aqui a gente pode colocar que é um falso. Tá? Vamos ver se ficou igual aí a algum? Vamos lá, FVVF. FVVF. Opa! Beleza, galera? Quer analisar melhor? Vai lá na parte da teoria das relações humanas da sua apostila e dá uma estudada. Vamos para a próxima? Quem estudou comigo abordou, e quem estudou em outros lugares também com certeza abordou, estudo das gerações administrativas no mercado. O que isso trata? Trata do desenvolvimento, né, do estudo que foi desenvolvido em cima da geração Baby Boomer, da geração X, da geração Y e da geração Alpha ou Z que vem se desenvolvendo. Já existe, já é atuante, inclusive já se pensando em outra geração. Mas fato, vamos ler a questão aqui, ela vai tratar de duas gerações que vão estar no foco do nosso estudo aqui. Olha lá. Relacione as colunas. De novo, hein, galera? Colunas, relacionar com a ordem que ficou essa marcação. Relacione as colunas de acordo com os dois estilos de administrar comparados por Douglas McGregor, que é o criador da teoria aí das gerações, na teoria comportamental, uma teoria que foi desenvolvida dentro dessa teoria comportamental. E aí, ele pede para você
assinalar os números e bater com a opção que você escolhe. Vamos lá? É parecido com uma questão que a gente já desenvolveu aqui, ó. Então vamos lá, a teoria que ele dá é a teoria X e a teoria Y, galera. Só lembrando, vamos focar nessas duas teorias aqui. Teoria X, teoria altamente conservadora. A Coca-Cola é um grande exemplo desse desenvolvimento da geração X, porque também é uma marca tradicional do tempo. Então, muito antigamente, até hoje, a Coca desenvolve comerciais que mostram essa visão da família, dessa transformação, dessa criação da família reunida. Isso é uma característica que, se vocês pegarem propagandas da Coca-Cola no histórico dela, ela vem desde 1950 fazendo essa ideia. E a teoria da geração X é uma teoria que se surge justamente ali depois da geração Baby Boomer, que é uma geração que vem dos filhos dos soldados que voltam da guerra. Então é uma geração que surge a partir da década de 50, ali, a geração X, e que tem muito esse cunho tradicional. Geração Y, pessoal, é a geração que vem logo a seguir a X. Como? A geração X começa a buscar a tecnologia que já está presente ali de maneira bem inicial, mas se desenvolve muito rápido na geração Y. E a geração Y, ela pega também um pouquinho da geração X, porque é uma transição. Então a geração X, ela tem características muito ali, como poderia dizer, muito tradicional mesmo, mas que na geração Y, nessa transição, começa a ter já um cunho de liberação, grupos que começam a ter contatos com outros, grupos que já começam a buscar coisas novas para serem experimentadas. Dentro disso, só para trazer uma lembrança, tá, pessoal? Vamos analisar aqui as opções. Ó. As pessoas evitam o trabalho. Que geração tem essa característica de não gostar ou não estar atrelado a buscar motivação no trabalho? Será que é a geração Y? Será que é a geração X? Geração X, né, pessoal? Por quê? O propósito do trabalho na geração X é conseguir dinheiro para conseguir desenvolver a sua casa, independente do trabalho que faça. Eu valorizo muito mais o meu salário para comprar as coisas do que propriamente a qualidade que eu tenho dentro do meu ambiente de trabalho. É uma geração tradicional, lembre-se disso, tá? As pessoas são ingênuas e sem iniciativa. Quem poderia ser? Será que... Pega principalmente isso aqui, ó, sem iniciativa. Eu faço o que me manda. Geração X, né, galera? Então a gente tem aqui a 1 também. As pessoas são esforçadas e gostam de ter o que fazer. São pessoas inquietas. Isso é uma característica também da geração Y. Estar inquieto, querer fazer coisas novas, buscar prazer no que faz. Então, geração Y. As pessoas podem ser automotivadas e autodirigidas. Claro, você realiza o seu trabalho, gosta do seu trabalho, você se automotiva. Você começa a buscar motivações dentro da sua própria atuação na profissão. 2. O trabalho é uma atividade tão natural como brincar e descansar. Características também da geração Y. Por quê? A geração Y busca não só mais o salário e o dinheiro que ela vai ganhar, não só do salário, mas de benefícios financeiros. A geração Y, ela busca também a qualidade dentro do seu trabalho. A qualidade de vida no ambiente de trabalho e a qualidade de vida fora dele, influenciando na sua família. Então, 2 aqui também. Vamos lá. 1, 1, 2, 2, 2. Vamos ver. 1, 1, 2, 2, 2. Então, resposta certa, letra B. Beleza, galera? Essas duas questões que eu coloquei aqui, elas estão no mesmo slide, vocês podem ver. É justamente para mostrar como é que tem questões que são muito diretas. Na sua leitura, na sua análise, no seu entendimento, você já consegue trazer com facilidade a resposta. É aquilo que eu falei. A mesma dica que eu dei no começo da aula, vou dar aqui. Galera, leia, releia. Faça a compreensão de texto mesmo, tradução. Tá? Espacinho é o estudo da dinâmica das organizações e como os grupos e indivíduos se comportam dentro das empresas, das organizações. Galera, pô, olha aqui, ó. Grupos, quem tem grupos? Seres humanos. Indivíduos dentro das empresas. Processo decisório, ação administrativa, teoria operacional, comportamento organizacional, pessoal. Ó. Ah, mas por que não poderia ser processo decisório? Galera, o espaço vem pedindo aqui, ó. É o estudo da dinâmica, é o estudo. Então é óbvio
que é comportamento organizacional. Eu estou estudando o comportamento dos seres humanos dentro das empresas. Processo decisório é uma coisa que um ser humano faz para poder tomar a decisão. Ação administrativa são ações que são desenvolvidas pelos seres humanos dentro da empresa, ou pela empresa como um todo. Teoria operacional é a teoria justamente do quê? Nem é teoria, pessoal. A parte operacional de uma empresa é justamente a parte que se coloca em prática. O que ele está pedindo para ver aqui é o ser humano dentro dessa empresa. Então, ó, é o comportamento organizacional. Lembre-se, quem estudou comigo vai lembrar. Comportamento é o resultado de quê? Das atitudes, as ações dos trabalhadores. Se a gente tirasse aqui teoria e colocasse operacional, que é operacionalizar as ações, o resultado disso seria o comportamento desse ser humano dentro da empresa. As ações que ele realiza dentro da empresa geram um comportamento dentro da empresa. A outra questão aqui, ó, a teoria, espacinho, é um ramo da matemática aplicada que utiliza o cálculo de probabilidade. Galera, comunicação. Não é, porque trata justamente, teoria da comunicação trata justamente dos processos de comunicação dentro da empresa. Aqui a gente está falando de exata. Na verdade, de criar números que possam ser atingidos. Da contingência é justamente o número exato. O nome já diz, a teoria da contingência, ela trata justamente do tanto que eu preciso ter para aquela empresa funcionar. Da informação, interessante isso aqui. Estrutural, também não. Por quê? A gente está falando de lógica aqui. E é uma lógica que vai gerar um número ao qual eu posso atingir da informação, galera. Por que da informação? Se vocês olharem lá o material da teoria da informação, vocês vão ver que dentro dessa teoria trata justamente da teoria da matemática também. Tá? Por quê? Porque a gente está falando, apesar de ser de informação, aqui a gente extrai o cunho desse mundo da informação. É um mundo tratando um pouco mais também dessa realidade que a gente vive, ou seja, entranhando um pouco da tecnologia no entorno aí dessa abordagem. Fato, pessoal, como eu estou falando de exatos, como eu estou falando de números, a teoria da informação necessita muito da matemática para poder desenvolver. Beleza? Se tiver alguma dúvida, é só me procurar. A gente fecha por aqui essas abordagens para justamente melhorar, tentar ajudar vocês um pouco com as provas. Acho que todo material, toda ajuda é válida para vocês. Eu espero que tenha ajudado aí vocês um pouquinho. Qualquer coisa, só me procurar a equipe aí do pessoal do preparatório, tá? Um abraço e até a próxima, pessoal.